Então, você acha que isso influenciou esse novo eleitor que tinha 4 anos de idade quando Lula entregou o cargo? Com certeza. Em primeiro lugar, eu acho, Pavinato, queria parabenizar Paraná Pesquisa. Murilo da Paraná Pesquisa foi o instituto que acertou todas as previsões, inclusive a previsão do resultado final. Ele dava 0,9 de frente para o Lula acabou tendo 1,6. E enquanto isso, eu penso que o IPEC, né, é o nome do instituto, deve explicações à sociedade. Ele não pode dar uma pesquisa de 8 pontos de diferença de um candidato para outro na véspera da eleição, quando a diferença é 1,6. Então, IPEC, você deve explicações. A sociedade aguarda que você esclareça que foi feito simplesmente uma pesquisa incompetente e não uma pesquisa com má fé. Segundo ponto, a sociedade aguarda, mas eles não têm essa obrigação. Não, eles não têm obrigação. Só para ilustrar isso que o Capês acabou de falar, e eu vou voltar a palavra para ele, né? Com a questão das pesquisas, o último levantamento do segundo turno, o instituto que mais se aproximou do resultado, de fato, foi o Paraná Pesquisas. Na apuração oficial, Lula terminou com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. De fato, o resultado final foi exatamente esse. A Paraná Pesquisas indicou Lula com 50,4% e Bolsonaro com 49,6%, ou seja, uma margem de erro de apenas 0,5% de erro. Já o IPEC, mencionado aqui também pelo Capês, que é o antigo IBOP, indicou Lula com 54% e Bolsonaro com 46%. Uma incrível diferença de 8 pontos percentuais entre os candidatos. Capês, te devolvo a palavra, era só para ilustrar esse dado que você nos trouxe aqui. Maior precisão que a da Paraná, só se ela entrevistasse todos os eleitores do país. Então, está de parabéns. E, novamente, o IBOP, o IPEC, você deve explicações para nós. O Gallup nunca mais participou de pesquisas desde aquele erro famoso nos anos 90. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, eu estava conversando com um amigo meu, advogado, ele vota no Lula. Ele dizendo o seguinte: Capês, a eleição está encerrada, antes do segundo turno. Porque o Lula já teve 58%, são 4 pontos de diferença, são mais de 4 milhões de eleitores que votaram, de diferença ao final da eleição no primeiro turno. Como é que vai se tirar essa diferença? Eu disse a ele, olha, ele tem 48% do universo que votou nesse primeiro turno. Se a abstenção diminuir, há um universo enorme ainda de brasileiros que não se decidiram, ou seja, que não querem nenhum nem outro, e vão votar, segundo o seu entendimento, no menos pior, ou no menos ruim, que seria mais correto dizer. Bom, o que aconteceu? O Lula diminuiu a diferença, você pode ver ali os números da Jovem Pan, de mais de 4 milhões de votos para praticamente 1 milhão de votos. E ele tem hoje apenas menos de 1% a mais do que a metade dos eleitores do país. Então, ao contrário do que ele disse, ele tem 2 Brasis, sim. É um Brasil dividido. É o Brasil do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o Brasil do Norte e Nordeste. Vai ser uma enorme tarefa para ele unir e fazer uma gestão de coalizão. Ele não pode fazer uma gestão sectarista, porque ele não tem legitimidade para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho que é muito importante também a gente colocar é que se discutiram 2 modelos. Há uma imagem, são imagens, política são imagens. A imagem trazida pela esquerda é do welfare state, o Estado provedor, o Estado que vai atender, o Estado que tem condições de suprir todas as necessidades da população. Uma visão da direita é de que é impossível a um Estado, sem estourar a arrecadação tributária e quebrar o país, suprir todas as necessidades. Então, apoia o modelo de privatização, atrair investimentos externos, garantir segurança jurídica. Esses 2 modelos, na mente do eleitor, foram colocados. E, a meu ver, a maioria da população ainda pensa de acordo com o modelo da privatização, do Estado mínimo, do Estado leve, um Estado que supra a necessidade de quem precisa, mas que estimula a economia para que ela cresça e possa fazer isso. O Lula vai ter que se aperceber disso.
O Bolsonaro, com todos os erros cometidos e com toda a colaboração inestimável dada pelo Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, ainda assim quase ganhou a eleição. Então isso é muito importante que se diga que esse modelo foi colocado. A despeito de todos os erros, ele perdeu a eleição não por aqueles que preferem o Lula, mas por aqueles que, de alguma maneira, aceitaram o discurso de que ele seria contra a democracia, de que seria uma ditadura, de que as instituições estariam correndo risco. Isso ficou no imaginário popular. Acho que isso foi o que definiu a eleição e talvez o Lula, tendo o pessoal que o cerca, tendo essa visão, possa construir uma gestão que reflita aquilo que o país como um todo espera, e não só uma parte dele.